Foi na Itália em 1765, um brilhante experimentalista italiano, Lazzaro Spallanzani, ele alimentava sérias dúvidas sobre o resultado das pesquisas de Needham. É, Além disso, como padre, repudiava o uso que os materialistas vinham fazendo das conclusões do inglês. Assim, esse professor da Universidade de Reggio decidiu repetir a experiência de Nydia, mas esqueceu os frascos em temperatura mais alta e por mais tempo, arrolhou alguns e lacrou outros, derretendo os gargalos na chama. Encontrou resultados diferentes. Nos frascos fechados apenas com rolha, mesmo naqueles que tinham fervido por muito tempo, os micro-organismos eram abundantes. Nos recipientes lacrados, que tinham fervido por apenas alguns minutos, havia alguns poucos germes. Já nos frascos que tinham ido ao fogo por muito tempo, não havia nenhum sinal de algum ser vivo. O Spallanzani concluiu que Nietzsche não havia aquecido seus frascos à temperatura necessária para matar os seres que já existiam em seu interior, nem impedindo a entrada de novos organismos depois que o líquido esfriou. Ao saber dos resultados, Nietzsche não admitiu que tivesse sido refutado. Ao contrário, alegou a tortura adicional, imposta por Spallanzani ao ferver os recipientes por tanto tempo, tinha enfraquecido e provavelmente destruído a força vegetativa da substância, que ele chamava força vital, corrompendo totalmente o ar presente nos vasos. Spallanzani, porém, não desistia fácil, tinha certeza de suas conclusões. Assim, repetiu novamente a experiência, utilizando diferentes tipos de extrato, e encontrou os mesmos resultados. Os recipientes arrolhados sempre continham mais organismos, independente do tempo de fervura. Além disso, nos frascos estéreis, quando os líquidos eram expostos novamente ao ar, os pequenos organismos voltavam a aparecer. Para destruir de vez os argumentos de seu adversário, Spallanzani moeu e tostou diferentes sementes, colocando-a em água destilada e deixando-os em repouso. Se Nietzsche estivesse certo, os processos tinham destruído qualquer força vegetativa existente. Alguns dias depois, ao examinar o líquido dos recipientes, ao microscópio, encontrou fervilhando de micro-organismos. Encontrou micro-organismos fervilhando. Satisfeito com os resultados de Spallanzani, Voltaire escreveu: o senhor deferiu um golpe mortal contra as anguias do jesuíta Nida. O senhor deferiu um golpe mortal contra as enguias do jesuíta Needham. Animais não nascidos de uma semente não podem viver por muito tempo. É o seu livro que viverá, porque está fundado em experimentos e na razão. A controvérsia sobre a geração não acabou, mas o resultado das experiências de Spallanzani logo foi utilizado na vida cotidiana. A demonstração de que os alimentos aquecidos em recipientes lacrados não se estragavam com o tempo serviu de base para a criação das conservas. Lázaro Spallanzani, ele nasceu em 1629 e morreu em 1799. Ele foi um sacerdote católico, fisiologista italiano e estudioso das ciências naturais. Ele foi educado num colégio de jesuítas. Ele foi educado num colégio de jesuítas e abandonou os estudos em direito na Universidade de Bolonha para se dedicar à ciência. O seu trabalho ele centrou na investigação das teorias da geração espontânea, com suas experiências. Spallanzani mostrou que os microscópios movidos pelo
Os micróbios eles se movem pelo ar e podem ser eliminados pela fervura. O intuito dele era derrubar as ideias do John Needham, que através dos experimentos dele havia comprovado que a vida poderia surgir espontaneamente de um caldo nutritivo, colocado em um recipiente vedado e aquecido até a fervura. O problema do experimento de Needham eram os recipientes, que não foram bem vedados, permitindo a entrada de micro-organismos e a contaminação de caldo nutritivo. E a fervura branda, que possivelmente não haveria matado todos os micro-organismos que já estavam no caldo nutritivo. Spallanzani mostra que os recipientes vedados de outra maneira mais eficiente, realizado a fervura por mais tempo, a vida não surge espontaneamente. Porém, Nietzsche ele retrucou, afirmando que com aquela fervura, Spallanzani havia acabado com o ar do recipiente, impossibilitando o surgimento da vida. Realmente, o experimento acaba com o oxigênio dos frascos. A controvérsia só veio a ser esclarecida mais tarde com as descobertas de Louis Pasteur. Além disso, aprofundou os estudos de René Antoine Rameau ao demonstrar que o suco gástrico era um fator decisivo na digestão. Obteve suco gástrico fazendo o animal engolir um tubo atado a um fio para posteriormente o retirar cheio de suco digestivo. Com este suco, ele realizava experimentos sobre a digestão no estômago. Para assegurar as condições corretas de temperatura, mantinha os tubos de ensaio nas suas axilas, dispensando assim a necessidade de um termostato, que não existia naquela época. Também fez experiência com animais, fazendo com que estes engolissem pedaços de carne presos por fios, que depois recuperavam para observar a progressão da digestão, assim como os fazia engolir objetos metálicos. Também estudou o fenômeno nele próprio, engolido numa das vezes uma saqueta de tela contendo pão e carne. A hipótese da geração espontânea não estava derrotada ainda. Em 1645, o inglês John Needham nasceu em 1713 e morreu em 1681. Ele distribuiu um caldo nutritivo em diversos frascos que foram fervidos por 30 minutos e imediatamente fechados com rolhas de cortiça. Depois de alguns dias, os caldos eles estavam repletos de seres microscópicos. Assumindo que a fervura tinha eliminado todos os seres que eventualmente existentes no caldo original, e que nenhum ser vivo poderia ter penetrado através das rolhas, o Needham ele argumentou que só havia uma explicação para a presença de micro-organismos nos frascos. Eles haviam surgido por geração espontânea. Dando continuando a polêmica, o padre e pesquisador italiano Lazzaro Spallanzani ele refez os experimentos do Nietzsche. Ele preparou os 8 frascos com caldos nutritivos previamente fervidos. 4 deles foram fechados com rolhas de cortiça, como o Needham fez, e os outros 4 tiveram os gargalos derretidos no fogo.
Além disso, esses últimos frascos que foram fervidos com cortiça foram fervidos um longo tempo. Após alguns dias, micro-organismos haviam surgido nos frascos que tinham rolhas com cortiça, mas não os frascos com que os gargalos tinham sido hermeticamente fechados no fogo. Spallanzani concluiu que a vedação e ou o tempo de fervura utilizados por Needham havia sido ineficientes para impedir a contaminação do caldo. Em resposta, o Needham respondeu alegando que, devido à fervura prolongada, o caldo poderia ter perdido sua força vital, um princípio imaterial que seria indispensável ao surgimento da vida. Outra argumentação seria que o maior tempo de fervura tinha tirado o oxigênio do frasco, o que realmente aconteceu. O Spallanzani, então, ele quebrou os gargalos que estavam fundidos em algum dos frascos que ainda não tinha micro-organismos, e expôs o conteúdo ao ar. Em pouco tempo, eles ficaram repletos de micro-organismos e mostrava que a fervura prolongada não havia destruído a força vital, entre aspas, do caldo. O Needham, ele contra-argumentou dizendo que, mais uma vez, sugerindo a hipótese de que o princípio ativo, embora deteriorado pelo longo tempo de fervura, se estabeleceu com a entrada do ar fresco, que permitiu que os micro-organismos surgissem espontaneamente. Dessa vez, Spallanzani ele não conseguiu elaborar um experimento para descartar esse argumento e a controvérsia não foi resolvida. Isso só veio acontecer, né, em 1860 com Louis Pasteur.